Olá, pessoas! Tudo bem? No vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre como sua vida pode mudar quando você parar de rolar a tela. Bora? Se você quiser entender por que é importante você viver um pouco mais fora do seu celular, eu vou te explicar aqui e agora. Vambora! Muito bem, então, para começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Diana Lima, psicóloga, neuropsicanalista clínica e youtuber de neuropsicanálise. E hoje, então, a gente vai falar sobre esse rolê de rolar a tela. Vambora? Muito bem, então para a gente começar a entender a importância de parar de rolar tanto assim a tela, a gente precisa entender do que a gente está fugindo. Como eu sempre falo em todos os vídeos praticamente que eu faço sobre esse negócio de rolar tela, né? Dificilmente isso não está conectado com algo mais profundo, tá? Muito difícil, assim, quase raro eu poderia dizer. Então, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: como está a sua vida? Né? Você precisa entender se a sua vida ela tem sentido para você, se você gosta da sua vida. E olhar isso profundamente, sendo sincero mesmo com você, porque senão não vai adiantar, entendeu? Se você olhar para isso, mas não for um olhar profundo, um olhar que faça alguma diferença, realmente não vai adiantar, tá? Então é muito importante olhar para sua vida e entender como tá a sua vida, se sua rotina tá legal, se seus dias estão legais, como que tá, como que é a sua forma de olhar para os seus dias de hoje, entendeu? O segundo ponto é entender a relação com o seu celular, a sua relação com o seu celular. Por quê? Porque dificilmente a gente mexe no celular só para mexer no celular, né? No começo até poderia ser, mas depois, com a frequência com a qual a gente escolhe fazer isso, com a intensidade com a qual a gente faz isso, ou seja, a gente fica pendurado horas e horas e horas todos os dias no celular, dificilmente não tem algo por trás, né? Então, primeiro você precisa entender se você usa o celular, se você conseguiu atribuir um significado para esse uso ou se você só é viciado mesmo. É importante entender essa relação, né? Porque se você atribuir um sentido para esse uso, justamente no sentido de, você usa para trabalhar ou você usa para aprender, entendeu? Já dá uma melhorada um pouco, né? Mas ainda assim, se você faz uso deliberado disso de uma maneira muito intensa e muito a ponto de deixar de viver a sua vida, é o caso de dar uma olhada nesse movimento para entender se isso te ajuda ou não, né? Porque a partir do momento que você deixa de viver para ficar no celular, aí a gente precisa ter um pouco de atenção e um pouco de cuidado para olhar para isso, tá? Então é importante entender a sua relação com o seu celular, né? Se ele que te domina porque você tá viciado nisso, ou se você que domina ele, você escolhe e define e dá o tom de como e quando e de que forma você vai usar esse celular, tá? Muito, muito, muito importante entender isso. Aí você vai parar pra pensar se essa relação com esse celular faz sentido. Você vai parar pra pensar se a sua relação com o seu celular de fato te ajuda na vida, né? Porque assim, ela pode não ajudar, inclusive, você não saber, né? Então, é importante a gente ter essa noção, né? É importante a gente saber se a relação que você tem com esse celular faz sentido na sua vida, né? O que ela contribui, o que ela agrega. Não necessariamente eu estou querendo dizer com isso que sempre as nossas relações com os nossos celulares vão ser ruins, eu não estou falando isso. Estou falando que é importante você entender como a sua relação com o seu celular é pra você. Tanto faz como ela é pra mim, tanto faz como ela é pra ciclano ou beltrano. É como ela é pra você, se ela faz sentido pra você, tá? Muito importante isso. E aí, você precisa entender uma outra coisa, né? Você precisa entender se a sua vida só tem sentido, só tem graça no celular, né? Se fora dele você realmente não gosta da sua vida, se fora dele você vê sentido mesmo, sabe? E essa reflexão é uma reflexão muito mais profunda do que eu vou adentrar nesse vídeo, mas eu tenho vários vídeos falando sobre isso, eu fiz vários e vários vídeos falando sobre isso, e que é muito importante da gente entender e ter essa compreensão, porque se a gente não tiver uma vida que faça sentido e que tenha graça, que a gente goste minimamente de viver, fica muito insuportável e fica muito difícil. E aí a gente vai usar de todos os subterfúgios para poder fugir disso mesmo, entendeu? Para não dar conta, para não precisar existir ali naquele processo. Então é muito importante, tá? Aí é sempre uma pergunta que eu gosto muito de fazer quando a gente fala de celular, porque eu penso que essa pergunta pode mudar tudo, você sabe responder objetivamente o porquê você usa o seu celular? Pra que você usa? E aqui não é pra você julgar o motivo do seu uso, aqui não é pra você, nossa, se degladiar se você usar pra algo que, sei lá, não é produtivo, não é sobre isso. É sobre você entender qual é a sua relação com o celular, e pra isso você precisa desmembrar.
Você não vai conseguir olhar tudo de uma vez. Você precisa pegar ponto por ponto, entender ponto por ponto, pra saber se isso faz sentido pra você ou não. Você entendeu? Então, é importante de parar pra pensar e falar, tá, pra que eu uso meu celular? O que eu tô buscando aqui? Por quê? Por que eu uso o meu celular? Essa é uma pergunta fundamental, tá? E tudo bem se você usar para entretenimento, tudo bem se você... Não importa o motivo aqui, nesse contexto. O que importa é você fazer esse movimento de olhar para isso e tentar entender o porquê você faz isso. Entende? Sem julgar, principalmente. Porque se a gente começa a julgar os porquês que a gente encontra dentro da gente, cada vez mais o nosso cérebro bloqueia esse movimento de compreensão. Porque ele entende que sempre que você fizer isso, você vai se degladiar, vai virar uma guerra interna, e aí não é tão vantajoso. Entendeu? Então é muito importante fazer isso com parcimônia, com cuidado, e não com o intuito de te julgar, não com o intuito de você ficar brigando depois com você e virar a treva. Não é pra isso. Isso aqui, essa pergunta não é pra isso. Esse vídeo não é pra isso, tá? E aí, a partir do momento que você entende pra que você usa seu celular, você começa, porque você usa, né? Você começa a entender qual é a sua relação com o seu celular, o quanto ele domina a tua vida e por que sua vida não tem graça sem ele. Porque às vezes você tem uma vida muito cretina, muito ruim, né? E aí só fica legal dentro do celular porque no celular você relaxa, no celular você ri, você se diverte, né? E você tem conexões mais fáceis também. Não vou entrar nesse mérito que eu vou fazer um próximo vídeo, um dos próximos vídeos vai ser sobre isso, eu vou aprofundar bastante nesse sentido. Então não vou entrar nisso agora, tá? Mas é muito importante que você consiga olhar para isso nesse lugar, né? De entender o porquê mesmo, né? E aí, o que eu queria deixar muito assim nesse vídeo é a importância de você viver tua vida, né? A importância de você sair das telas. A importância de você, na verdade, um lembrete, né? Não é nem a importância, porque a importância vai estar em outro vídeo. Mas é mais um lembrete, sabe, assim, de você viver tua vida, de você construir relações fora da tela, de você ter contato com as pessoas fora da tela. E com isso não tô dizendo que então você vai sair desesperadamente procurando qualquer pessoa só porque... Não é isso que eu tô falando. Tá? Só tô falando que é importante entender que cada coisa tem um porquê na nossa vida. E cada coisa tem um lugar. O celular não ocupa a vida inteira. O celular não substitui contato físico. O celular não substitui conexão com as pessoas. Enquanto a gente não... Conexão física, né? Física que eu digo de ser pessoalmente, entendeu? Enquanto a gente não conseguir fazer essa separação, enquanto isso não ficar claro, a gente vai continuar bagunçando todo esse cenário. Entende? Então é muito importante isso, tá? E aí, pra concluir, sempre lembra que tá tudo bem usar seu celular. Tá tudo bem você lançar mão desse subterfúgio tão incrível que a gente tem hoje, desse recurso, subterfúgio não, desse recurso tão incrível que a gente tem hoje, não é um problema, entendeu? O problema é se sua vida só for boa nele. O problema é se você abandonar toda a sua vida e não gostar de mais nada na sua vida, que esteja fora do celular. Aí é um problema. Aí nós temos um problema, entendeu? É mais nesse sentido, tá? Então, é muito importante você entender como sua vida pode ser quando você parar de rolar a tela. A única chance, isso aqui eu acho que é a frase mais importante desse vídeo, tá? A única chance que a gente tem de sanar as nossas necessidades afetivas, os nossos desvios afetivos, é no outro. Não é pelo outro no celular. É no outro, no contato físico, no outro pessoalmente, no outro interação olho no olho. No outro essa interação humana. O celular nunca, absolutamente nunca vai substituir isso. Isso é muito importante de ficar claro, porque senão a gente se perde. Se a gente não lembra disso, a gente se perde. E fica buscando abraço no celular. E fica buscando contato físico, aí contato físico mesmo, de abraçar, de beijar, desse contato mesmo, no celular. O celular não vai fazer isso pela gente. O celular não vai fazer isso por você. Ele não é pra isso. Tá? Ele pode facilitar pra quem se relaciona à distância, ele pode facilitar o seu dia no seu relacionamento, mesmo que você não namore à distância ou não tenha um relacionamento à distância. Ele pode várias coisas, mas ele não substitui. De forma alguma, ele não substitui o contato com outras pessoas, o olho no olho. O toque, o abraço, o beijo. Ele não substitui. E se você se você acha por algum motivo que ele substitui, eu estou te afirmando, não, ele não substitui. Não, você não vai sanar os seus desvios afetivos com o seu celular. Parte deles, talvez. Talvez uma conexão, o início de uma conexão, algo nesse caminho. Mas o aprofundamento e o que de fato a gente busca
no outro, é no outro, não é no celular. Não é no outro através do celular, é no outro, tá? Então é isso. Eu espero de verdade que esse vídeo ajude vocês de alguma maneira. Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de vídeo, de aprofundamento de tema que vocês queiram, só deixar aqui embaixo pra mim nos comentários, tá? Eu tenho demorado um pouco mais pra fazer a descrição do vídeo em virtude de tudo que tem acontecido na minha vida pessoal, mas vai voltar a ter, tá? Eu vou ver se eu coloco essa semana ainda, já regularizo todos os vídeos, inclusive o de hoje, e já deixo tudo bonitinho pra vocês. Mas é isso, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Conta pra mim se te ajudou. Me dê sugestões de outros temas que vocês queiram que eu fale, tá bom? E é isso, eu tô aqui com vocês pra gente tentar ter uma vida com um pouco mais de significado, um pouco mais satisfatória pra gente, tá bom? E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui.